Meus amigos do primeiro ano, como é que estão vocês? Vamos seguir com a nossa programação, encerrando os assuntos concernentes à nossa série, primeira série, e ao SSA da primeira etapa, não é isso? Fechando com filosofia medieval. O ano que vem, vocês verão filosofia moderna e filosofia contemporânea. E alguns temas também que fazem parte do SSA 3. No terceiro ano, vocês darão continuidade à filosofia atual e temas de filosofia, que são assuntos do Enem e do SSA terceira etapa, com destaque, lá no terceiro ano, para filosofia política. Vocês já começam o ano que vem, no segundo ano, já há uns esboços, um início de filosofia política. Mas é no terceiro ano que isso vai acontecer. Então, não esqueça de se preparar bem para o SSA, a primeira etapa, o que vocês vão fazer neste ano, e, seguindo o caminho de vocês, para onde vocês forem, continuarem com responsabilidade, continuarem com interesse, denodo, vontade de vencer. Não esqueça que no Brasil as universidades públicas são as de melhor referência. Há, claro, boas universidades privadas, particulares, não tenha dúvida, mas as universidades públicas são sempre melhores. Então, valorize isso. Você que não teve a escola pública no ensino médio, pode ter uma escola pública no ensino superior e de qualidade excepcional, qualquer que seja a carreira que você vai seguir. Lembre que o SSA é uma seleção para uma universidade pública, a Universidade do Estado de Pernambuco, que tem cursos assim excelentes de primeira qualidade. Muito bem, estamos vendo filosofia medieval, vimos como se formou o cristianismo, vimos como o cristianismo se tornou uma religião que queria uma base filosófica, porque muitos dos ensinamentos de Jesus eram ideias do epicurismo, do cinismo, do estoicismo, do neoplatonismo. Então não foi difícil para os seguidores de Jesus ao longo dos séculos adaptarem as ideias do cristianismo ao mundo filosófico, ou seja, uma religião que tinha uma base racional, que defendia conceitos, doutrinas que podiam ser entendidas pela filosofia. Esse movimento de transformar o cristianismo num pensamento filosófico é denominado de patrística. O nome patrística, você já sabe, vem da palavra patri, pai, em latim. Os primeiros pais da igreja, ou seja, os fundadores intelectuais da filosofia cristã, que vai ser a filosofia medieval da Europa durante o feudalismo. Nós citamos vários nomes, e o livro também fala de muitos pensadores que vão construindo a patrística. Mas, sem dúvida nenhuma, o mais importante foi Santo Agostinho. E a gente começou a falar sobre Santo Agostinho, deu uns toques sobre a biografia de Santo Agostinho, viu que ele oscilou entre o ateísmo, o politeísmo e o maniqueísmo. Vimos que Santo Agostinho vinha de uma família nobre, uma família rica, ele próprio era funcionário público, teve uma educação de primeira qualidade, pôde estudar, entre outras coisas, filosofia, e quando se converteu, graças a Ambrósio, que era bispo da cidade de Milão, Santo Agostinho, então, despertou para o cristianismo. Ele já tinha tido influências do cristianismo através da mãe. A mãe de Santo Agostinho, ela era cristã, e, claro, tentou converter o filho sem sucesso. Mas foram as pregações de Ambrósio que converteram Agostinho. Agostinho passou
por outras influências fora de Ambrósio. Não é? Por exemplo, não é? A filosofia epicurista e estoicista dos comentadores dos filósofos romanos, como Sêneca, como Cícero, Hortêncio, não é? Um livro, não é? Que ele próprio cita, não é? Chama-se Hortêncio. Infelizmente, não é? Nós não temos esse livro de Cícero, Hortêncio, que fala sobre a importância da filosofia. A gente não tem uma cópia desse livro. Mas pelo que Agostinho diz, esse livro foi decisivo para que ele se aproximasse da filosofia. Outra coisa também, Agostinho de início foi influenciado pelo maniqueísmo, e nós falamos sobre o maniqueísmo. Tudo isso está no livro, não é? Tudo isso que eu estou falando está no livro e a gente já passou, olha aqui, não é? Sobre o maniqueísmo, não é? Aqui as influências iniciais, não é? Uma ilustração, não é? Onde se mostra Santo Agostinho, já cristão, já bispo em Hipona. Nessa página também, que tem a imagem de Santo Agostinho, se fala sobre a influência do neoplatonismo sobre Agostinho. Né? Plotino é o nome do filósofo que pegou as ideias de Platão e deu a essas ideias uma dimensão sobrenatural, uma dimensão mística, religiosa. Então, o mundo das ideias de Platão se transformou em Plotino, não é? No mundo espiritual, o mundo da perfeição espiritual, criado por um Deus único. Não é? Ou seja, uma ideia que já vinha acontecendo em várias religiões do mundo. Lembre que essa teoria sobre a existência de um único Deus vem do Egito. Vamos lembrar, você estudou isso, um faraó chamado Amenófis IV, ou Akenaton, criou a ideia do monoteísmo no Egito. Enquanto ele viveu, houve um culto a esse Deus chamado Atom, ou Atom, não é isso? Mais tarde, os hebreus desenvolveram ao longo de séculos a ideia de um Deus único, que era Deus só dos hebreus inicialmente. Depois esse Deus passou a ser Deus de todos os povos. Né? Muitas pessoas na Grécia, né, falavam sobre deuses, mas os filósofos, por exemplo, ou eles negavam os deuses, como Heráclito, né, Demócrito, ou então diziam, se existe uma força criadora, essa força tem que ser única. É a ideia de Sócrates, Platão, Aristóteles. Claro que eles na filosofia não falavam de deuses, porque se a filosofia é uma interpretação racional, a crença em Deus é uma questão de fé. Mas a gente percebe, não é, que muitos pensadores caminhavam para a ideia de um Deus único. O cristianismo desenvolve essa ideia e segue em frente. Então, nada mais natural que Plotino, filósofo romano, também terminasse chegando a essa conclusão de um Deus único. Não é? Então, Santo Agostinho fala sobre essa influência de Plotino sobre, não é, o seu pensamento, a sua doutrina religiosa. Como é que a gente sabe tanta coisa sobre a vida de Agostinho? É que Agostinho escreveu um livro chamado Confissões, que é uma espécie de autobiografia, em que ele fala da vida dele. Né? E fala que a vida dele inicialmente era uma vida de pecado, uma vida, né, voltada para o mal. Agostinho exagera. Né? Agostinho não foi diferente de nenhum jovem da época dele, nem da época de hoje. Cometeu algumas falhas, fez algumas besteiras, mas nenhum pecado monstruoso que merecesse, não é, o fogo do inferno direto, o caldeirão do Satanás. Não é? Mas ele se toma, não é, de uma culpa exagerada, não é? E diz que a conversão dele o salvou da perdição eterna. Então esse livro Confissões é muito importante para a gente entender como Agostinho chegou a ser o pensador que ele era. Estou virando a página, né, da ilustração, aí filosofar e confessar. A palavra confessar quer dizer explicar, falar publicamente,
para todos ouvirem. Não é? Confessar, professar, professor, profissão. Você está percebendo? Essas palavras têm um radical comum. Né? Então, esse essar é tornar público, é fazer acontecer. Confessar é dividir algo com outras pessoas. Professar é viver aquilo que se acredita. Professor vive aquilo que ele acredita. Passa para o aluno aquilo que ele acredita. Profissão, profissional, é o camarada que leva aos outros, né, aquilo que ele constrói, aquilo que ele fabrica, né, aquilo que ele produz intelectualmente também. Não é isso? Então, nesse item, filosofar e confessar, veja lá. As confissões têm ao mesmo tempo um valor literário e filosófico. Ou seja, é literatura porque é uma autobiografia, mas é também um livro em que Agostinho começa a mostrar as suas ideias básicas. Além desse livro, Confissões, Agostinho vai escrever outro e a gente vai vendo no texto esse daí. Não é? Então, numa obra chamada O Livre-Arbítrio, que quer dizer a liberdade. O que é liberdade? É a capacidade que nós, seres humanos, temos de escolher entre várias opções uma e se tornar responsável por essa escolha. Liberdade, portanto, é a capacidade de escolher de uma forma livre, de uma forma sem pressão. Se alguém aponta uma arma para a minha cabeça e diz: você vai comigo roubar, fazer um assalto a um banco, eu não sou criminoso, eu não estou cometendo um crime, eu estou sendo forçado a fazer algo que eu não quero fazer. Então isso não é liberdade. Entendido? Liberdade é a capacidade de escolher sem pressão entre várias opções uma e se tornar responsável por essa opção, por essa escolha. Então, eu começo a beber e depois resolvo voltar para casa dirigindo, cheio da melopleia. Ora, o que é que está acontecendo? Eu escolhi uma coisa errada. As pessoas disseram: não vá não faça isso, me dê essa chave, eu levo você. Mas a minha teimosia: não, eu vou dirigir, eu tenho condição de dirigir, estou completamente normal. É uma escolha. Você vai se tornar responsável por essa escolha errada que você fez. Tá vendo? A liberdade nos liga à ação que a gente escolheu, ao comportamento que a gente escolheu, à decisão que a gente tomou. Liberdade não é só fazer. Liberdade está ligada à responsabilidade. É por isso que a gente diz que uma criança não pode ser livre, porque ela não pode ser responsável pelas escolhas, porque ela não tem ainda a capacidade de escolher certo. Não é isso? A nossa legislação, né, escolheu a idade de 18 anos para dizer que com essa idade você sabe o que está fazendo. Antes disso, você ainda não é capaz de escolher perfeitamente. É claro que a idade é um referencial, 18 anos. Em alguns lugares isso era 21 anos. Já foi no Brasil a chamada maioridade completa, 21 anos. Né? Na verdade não existe uma idade exata, mas 18 anos é uma idade boa, é um referencial bom. Tem gente que um pouco antes disso já é maduro o suficiente para escolher bem. Tem gente que envelhece e não amadurece. Né? Mas 18 anos é uma idade boa para dizer: pronto, a partir de agora você é livre. E, portanto, você vai ser responsável pelos seus atos. Será elogiado escolhendo bem e será punido escolhendo errado. Então, Agostinho escreve um livro chamado Livre-Arbítrio, em que fala, não é, da liberdade humana. Agostinho diz que o homem é um ser especial porque é o único que tem liberdade. Agostinho faz uma escala, não é,
entre os seres, as coisas que existem, para mostrar o que é mais importante e o que é menos importante. Agostinho diz, numa hierarquia, os seres mais inferiores são as pedras, porque são seres inanimados. Animais e seres humanos são seres animados e sensíveis, possuem sentidos. Os seres humanos, além de sensíveis, se distinguem dos animais porque são dotados de razão. Razão é a racionalidade, é a capacidade de perguntar por quê, para que as coisas são como são. E além disso, saber definir o que se pode e o que não se pode. Bichos agem por instinto. Ao nascer, uma girafa já sabe se pôr de pé, como os outros bichos. Já sabe ir até as tetas da mãe para mamar. O bezerro, né? O cabritinho, o cachorrinho, o gatinho. Seres humanos não. Seres humanos têm que ser levados para mamar. Eles sozinhos não chegam até o seio da mãe. Está vendo? Nós somos muito dependentes, mas somos racionais. Em relação aos outros animais, nós nascemos muito frágeis. Então, nos 2 primeiros anos, nós somos muito frágeis, até a gente poder dizer água, gagal, ou gagais, sei lá, cada um que diz, pão, falando. Bichos sabem procurar comida. Mamãe não precisa dizer, venham cá para as tetas da mamãe para mamar. Eles vêm. Mas atenção, a racionalidade é só nossa. De 2 anos para frente, o nosso cérebro começa num desenvolvimento que nenhum bicho jamais alcançou até hoje. Pode ser que no futuro, não é, os macacos evoluam e se tornem gente, digamos assim. Mas até agora, só o homem alcançou isso daí. Muito bem, o que é que Agostinho mais diz sobre liberdade? A razão é o que há de mais superior em nós, porque pode emitir um julgamento, pode dizer algo sobre os sentidos, o que eu estou vendo, como eu estou vendo, se aquilo é agradável, se é desagradável. Mas atenção, a razão humana também tem limites. E Agostinho então diz, se o homem é o único ser que tem razão e essa razão tem limite, como essa razão limitada apareceu? Foi criada. Agostinho opta por dizer que a razão humana foi criada. E quem criou essa razão foi um ser superior que tem uma razão ilimitada, que tem uma racionalidade sem limites, que tem uma inteligência que não tem fim. E obviamente não pode ser um ser criado, nem um ser mortal. Tem que ser um ser perfeito, um ser imortal, não, eterno, que tenha existido sempre fora do tempo. Então, Agostinho acha que esse argumento é racional e que, portanto, Deus não existe só pela fé. A razão nos leva a precisar, a necessitar da existência de Deus. Muito bem, se Deus é perfeito e é bom, por que ele criou um homem, um ser humano, que faz o mal, que faz o ruim, que erra, propositadamente procura o mal? Deus é também autor do mal? Isso é uma pergunta complicada. Se Deus é perfeito e é o supremo bem, por que existe o mal? Por que existe a dor? Por que existe a doença, o sofrimento, a guerra, a peste, a fome, a injustiça? Santo Agostinho vai responder isso. Santo Agostinho diz que Deus criou o homem, não perfeito como Deus, mas a imagem e semelhança dele. Está lá na Bíblia. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus criou o homem para ser feliz, para não ter dor, para não ter doença. Era assim a vida no paraíso, no Éden.
que a Bíblia descreve. Mas Deus disse ao homem que ele tinha um limite. E que o limite dele era: existe um fruto numa árvore aqui, nesse paraíso, né? Nesse jardim maravilhoso, que você não deve comer. Porque se você comer desse fruto, você vai morrer. Toda a felicidade que eu construí para você vai se desmanchar. Você é livre para escolher. Eu estou dizendo a você que não coma, porque isso vai trazer para você a morte, a dor, o sofrimento, a doença, tudo de ruim. Muito bem. Diz a história bíblica que o homem desobedeceu. O casal primitivo, Adão e Eva, desobedeceram essa ordem de Deus. Portanto, essa desobediência, que como você percebe é uma desobediência intelectual, né? Ou seja, fruto da vontade, o uso errado da liberdade. Ah, mas Deus podia ter criado a gente sem liberdade. Podia. Mas aí nós não seríamos a imagem e semelhança de Deus, diz Agostinho, né? Aí nós seríamos igual aos bichos, agindo por instinto. A liberdade tem seu preço. A liberdade tem um custo. Você pode escolher mal, mesmo sendo avisado que não escolha mal, não faça errado, mas o homem faz. Muito bem, Santo Agostinho então diz que o mal não foi criado por Deus. O mal foi criado pelo homem. Foi o homem que escolheu o erro, mesmo sabendo, se você comer desse fruto, você vai morrer, você vai adoecer, você vai sofrer. O homem então escolhe o errado. Então, o mal começou a existir no mundo por uma opção do ser humano. Não foi por uma opção de Deus. Essa é a explicação de Agostinho. Então, Agostinho fala sobre os 3 tipos de mal. O mal metafísico, o mal moral e o mal físico. O mal moral é o pecado. O mal moral é o pecado. É você agir errado. É você fazer o mal feito. A gente usa a palavra pecado, que é a palavra cristã e a palavra usada por Santo Agostinho. Mas você pode substituir por pecado, não é? A escolha errada. Pronto. Vai ficar a mesma coisa. Então, o mal moral é a escolha errada. É o pecado. A liberdade é um bem. A liberdade não é um mal. Não é? O livre-arbítrio é um bem porque é a manifestação da vontade e aproxima homens e mulheres de Deus. A liberdade pode nos levar a Deus. Os bichos que só têm instinto não sabem quem é Deus. Nós podemos saber, mas nós podemos escolher o mal também. A liberdade é, portanto, segundo Agostinho, um bem. O mal físico é o que decorre de escolher o mal. A doença, a fome, a dor são resultados desse mal que o homem escolheu há milhares de anos atrás. Dessa forma, então, o mal é culpa do ser humano, não é culpa de Deus. Muito bem, os cristãos chamam essa escolha de Adão e Eva, né, de desobedecer a Deus, de pecado original, ou seja, o pecado que dá origem a todos os outros pecados e a todos os males que afligem os seres humanos, entre eles a morte. Pecado original, pecado de origem. Então, todos os seres humanos herdaram de Adão e Eva esse pecado original. Por quê? Porque isso foi transmitido pelos nossos pais primeiros, Adão e Eva, para todos os homens. Lembre que Adão e Eva é uma alegoria para a filosofia. Para Santo Agostinho é uma realidade, mas funciona como uma alegoria. Significa que o homem, primitivamente, por exemplo, no Neolítico, que você já estudou, vivia numa comunidade onde tudo era dividido entre todos, tudo era repartido entre todos. Então não havia ricos nem pobres,
nem nobres, nem plebeus, né? Não havia injustiças, ninguém explorava ninguém, não havia escravidão. Pois bem, essa situação do neolítico, a gente poderia, comparando, não é? Erradamente, mas comparando mais ou menos para entender, seria o paraíso, em que o homem ajudava o outro homem, em que havia uma sociedade de cooperação. Aí o que aconteceu? As guerras entre as tribos, motivadas por terras férteis, motivadas por minas, metais, começaram a fazer surgir o escravo, o prisioneiro de guerra, fizeram aparecer a propriedade de sacerdotes e de guerreiros, fizeram, né, dividiram a sociedade em governantes e governados. Pronto. Então, tomar algo de alguém, escravizar alguém, seria o pecado original historicamente. Né? É quando a sociedade igualitária do Neolítico vai se transformar numa sociedade dividida em classes. E dividida em classes, alguém vai mandar, alguém vai obedecer. Né? Alguém vai acumular e outros não terão nada. Aí começa a injustiça, aí começam as diferenças, aí isso gera fome, a dor, a miséria, um monte de coisas. Muito bem. Outro livro que Agostinho escreve é A Cidade de Deus. Não é? Inicialmente o livro tinha um objetivo, era explicar aos romanos, aos habitantes do Império Romano, que não eram cristãos, porque Roma foi saqueada pelos bárbaros. Várias vezes Roma foi atacada pelos bárbaros, na época de Agostinho, mas houve um saque, né, que foi terrível. Né? Em 410, né, Roma, né, sofreu um ataque terrível, parte da cidade foi incendiada, muita gente morreu. E os escritores romanos diziam: Roma está sendo atacada porque abandonou o culto a Júpiter, a Marte, a Juno, a Mercúrio, a Netuno, aos deuses olímpicos ou os deuses tradicionais do mundo romano. Não é? Aí Agostinho vai escrever um livro para dizer: não, senhor. Não é porque Roma se converteu ao cristianismo que está sendo castigada. Ele então vai explicar por que o Império Romano do Ocidente está sendo atacado. E que, na verdade, isso é o início da construção de um novo mundo. O mundo antigo está se acabando porque ele começou errado. Agora vai se construir um mundo novo. Então, é A Cidade de Deus esse livro. Em latim é chamado de Civitas, C-I-V-I-T-A-S, Civitas Dei, a Cidade de Deus. É diferente da Civitas Hominis, a cidade dos homens, que é o mundo da gente. Então, a obra de Santo Agostinho, não é, traça a história da espécie humana desde o pecado original de Adão e Eva até o fim do mundo, as revelações do Apocalipse. Para Santo Agostinho, portanto, existem duas cidades. A palavra cidade aí significa república, estado. Então existe o estado divino, o estado de Deus, que é o paraíso, e a cidade dos homens, a república dos homens, o estado dos homens. Na cidade dos homens, as línguas e as autoridades são confusas e cada povo está submetido a um governante. Nela estão abrigados os pecadores que estão sob o jugo do diabo. A cidade de Deus, ao contrário, é harmônica e todos estão submetidos ao supremo bem, que é Deus. Nela estão os santos, os anjos e todos os homens que se dedicaram à fé cristã e que permanecem em comunhão, em união perfeita com Deus. E por isso, tiveram acesso a essa cidade. As duas cidades existem o tempo todo. Né? Caim matou o irmão Abel por causa do ciúme. E a cidade de Babilônia vai ser destruída por conta da desobediência
dessa cidade a Deus. Apesar de Daniel, o profeta, ter pregado aos babilônios a palavra de Deus, eles preferiram continuar no pecado. Abel assassinado por Caim, né? A cidade de Jerusalém, terra prometida por Deus aos fiéis, são momentos em que você vê a cidade dos homens, Sodoma, Gomorra, né? Nínive, capital dos assírios, né? E momentos da cidade de Deus, o templo de Jerusalém, o reinado de Salomão, Davi cantando os salmos a Deus. Para o filósofo vai chegar um dia em que a cidade de Deus vai prevalecer sobre a cidade dos homens. Vai chegar um dia em que os homens irão se aperfeiçoando, até a cidade dos homens, civitas hominis, chegar à perfeição, que é a cidade de Deus. Isso acontecerá no final dos tempos, não é? No Apocalipse. E aí Agostinho fala sobre o tempo, não é? Sobre o tempo humano e sobre a eternidade. Então, a ideia de tempo de Santo Agostinho é muito boa, não é? É interessante vocês lerem aqui nessa página, ó, a eternidade e o tempo. É a página em que há uma gravura mostrando a cidade de Deus e a cidade dos homens, né? Agostinho diz que o tempo é uma criação humana resultante da memória. Ele começa, não é, com a dúvida que todo mundo tem. Se ninguém me pergunta o que é o tempo, eu sei o que é o tempo e uso o tempo. Mas se alguém me pede para explicar o que é o tempo, eu tenho dificuldade de explicar. Agostinho então diz que o tempo é resultante da memória. Como o homem é o único bicho que organiza a memória, o que aconteceu antes, agora e depois, essas palavras são importantes. Antes, agora e depois. O homem cria então uma noção de tempo, presente, passado e futuro. Presente é o que a nossa memória está guardando deste agora, desse momento. Passado é o que nossa memória traz para o presente, daquilo que já não é o presente, que já passou. Futuro é o que nossa memória espera que aconteça. Eu espero, na verdade eu tenho certeza, que vocês terão uma boa nota no SSA. E que no terceiro ano vocês farão o Enem e serão aprovados na universidade pública no curso que vocês escolheram. Mas isso é o futuro. Não é? A minha memória está construindo uma possibilidade, que ainda não é, que pode se realizar. E eu torço para que se realize. Não é? Vocês vão alcançar essa vitória. Mas veja, é uma projeção. O agora é que nós estamos no primeiro ano e precisamos ser aprovados no primeiro ano. O passado é que vocês já foram do 9º ano, vocês já fizeram a 5ª série, o 5º ano, vocês aprenderam a ler e escrever, vocês já foram nenéns, bebês, e vocês, há um tempo bem muito atrás, ainda não eram vocês, ainda não existiam. Está vendo? Então, o que é o tempo para Santo Agostinho? É essa organização que a memória faz dos eventos, dos acontecimentos que estão guardados dentro do nosso cérebro. Então, quando a gente morre, o tempo morre conosco, o nosso tempo. Mas aquilo que a gente produziu, aquilo que a gente fez, aquilo que a gente deixou na memória dos outros, vai permanecer. Deus é o único ser que não tem tempo. Porque Deus não tem passado nem tem futuro. Deus é o tempo inteiro. Deus é eterno. E quem é eterno não tem tempo. Só os homens têm tempo. Muito bem, terminamos então Santo Agostinho. Próxima aula a gente vai falar sobre outros filósofos e um deles é Tomás de Aquino, muito famoso também na Idade Média. Até lá então.